Shalom, 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 shalom vrahá, bênção e paz a todos os meus amigos, todos os meus irmãos e amigos. Nós estamos nessa noite, assim nós estudarmos um pouco sobre a palavra do Eterno, sobre a Torá, sobre a Brit Hadashah, e fazer uma reflexão sobre as nossas decisões, as nossas atitudes. E essa reflexão dentro da palavra do Eterno, nessa noite tão maravilhosa. E quando nós fazemos reflexões, meus irmãos, dentro da palavra do Eterno, nós sabemos qual é a vontade do Criador, a vontade do nosso Deus. E a partir do momento que você tem contato com a palavra de Deus, você não vai fazer nada de forma aleatória que não venha benefícios ou consequências. E esse tema qual é dentro da Parashá que vai ser ministrada no Shabat, a Parashá de Irê, veja só. Então, nós temos de Deus, de Hakadosh e Baruhu, algo que ninguém tem, algo que nem mesmo os anjos ele tem. Os anjos desejariam passar pelo que nós, de ter o poder de decisão, o poder de dizer não ao Criador. E nessa Parashá, veja, e muitas das vezes, meus irmãos, nós devemos olhar as coisas não só com o olhar físico, mas com o olhar do coração, o olhar da leve do coração. Porque muitas das vezes os nossos olhos podem nos enganar. E devemos, assim, buscar diante do Criador para que venhamos agir da forma correta, da forma que Ele quer. E nessa reflexão que eu venho nessa noite para assim compartilhar com vocês, é que todas as nossas decisões terão consequências. As nossas decisões terão bênçãos e terão consequências. Inclusive a Parashá passada foi consequências. E o interessante é que tudo que nós fazemos, nós sabemos. Nós temos a consciência do que virá pela frente, seja cedo ou tarde. E fazendo essa introdução, antes de iniciar a oração, no Ceará, eu ia colocar a imagem aqui, mas inclusive dentro dessa Parashá fala que não é nem para mim perguntar pelos deuses, para não querer saber, é contra a Torá eu perguntar pelos deuses.
a forma que as pessoas cultuam. E nessa paraxá, nessa reflexão de Re'ê, eu estava conversando com um cliente hoje falando sobre todas as vezes que as pessoas querem afrontar o eterno, as pessoas elas padecerão, as pessoas alcançarão as consequências que elas fazem. E eu estava conversando com esse cliente e eu falei assim, no Ceará levantou-se uma mulher, uma feiticeira, e fez uma estátua do diabo e pediu a permissão ao prefeito do Ceará para assim estabelecer aquela estátua de 11 metros, a qual teve o valor de 100 mil reais. Veja, é o significado dessa paraxá Re'ê. Veja com seus olhos se não terá consequências isso. Terá sim, terá consequências. Terá consequências. E o que acontece? Que todas as vezes que o ser humano quer afrontar o Criador, quer provocar a ira do Criador, sempre eles serão achados. Sempre serão achados. Os que querem provocar a ira do bendito seja ele de Hakadosh Baruch. Eu venho nessa noite trazer essa reflexão para vocês que, meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Dias de tomar lado, de tomar decisões, de fazer reflexões. Nós estamos vivendo num momento crucial da história, a qual eu posso contemplar diante das profecias, diante dos acontecimentos. Eu posso contemplar a sombra do meu rei Mashiach Yeshua. E o que acontece falando ainda sobre a conversa que eu tive com o cliente, as coisas estão calmas aparentemente. As pessoas têm estado tranquilas. Tem se ouvido uma guerra ali. Tem se ouvido um vento mais forte ali. Tem se ouvido um tremor de terra em um país vizinho, em um país mais longe. Tem acontecido algo, mas ainda é tranquilidade. Por que é tranquilidade? Porque não tem chegado até nós. Tem chegado ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Mas aquele que sente a dor do seu semelhante é como se chegasse a ele. É como se afetasse também a sua vida. Mas aqueles que andam distraídos é como se estivesse tranquilo. Então o que eu quero dizer, o que eu quero trazer nessa noite é que as coisas se apertarão, não sendo pessimista ou trazendo aqui para vocês
sensacionalismo, sensacionalizar algo, não. Eu quero trazer para vocês que vocês vejam dentro da reflexão dessa paraxá, vejam o que está acontecendo no cenário mundial. Vejam o que está acontecendo dentro de sua casa. Vejam diante das Escrituras o que ocorreu com aqueles que buscaram servir a Deus. E vejam também aqueles que buscaram desagradar a Deus. Vejam. Vejam com seus olhos físicos, se ainda não consegue olhar com o olhar do coração. Irei fazer essa tefilá e nós entrando nessa reflexão de veja. Avinu Malkeinu, Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, Pai eterno, eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de me conservar em vida até essa noite tão maravilhosa. A qual o Senhor me deu a oportunidade de estudar a Tua palavra, a Torá, a oportunidade de estudar aquilo que o Senhor colocou como mandamento, como parâmetro. Obrigado, Pai. Porque se não fosse a Tua lei, eu teria perecido na minha angústia. Obrigado, meu Pai, pela Torá personificada que é Yeshua HaMashiach. Ó meu Pai, nessa noite, que o Senhor possa guiar meus lábios, e a qual aqueles que vierem ouvir essa mensagem vão ser impactados, vão ser esclarecidos, venham também, meu Pai, fazer uma reflexão e que o Teu Rua, meu Pai, possa falar no coração de cada um, conforme a Tua vontade, meu Pai. E assim, meu Pai, eu te suplico em nome de Yeshua, meu Rei. Amém. Então, meus irmãos, essa reflexão de veja as bênçãos de Adonai. Vejam o quanto Adonai tem abençoado vocês. Vejam quanto, mesmo muitas das vezes nós sem merecermos, nós somos beneficiados pela benevolência, pela bondade de Hakadosh Baruch Hu. Veja que através da graça de Deus, da recede, você alcança mesmo sem merecer. Veja que o Eterno tem lhe dado graça. Veja que o Eterno tem lhe dado saúde. Veja que o Eterno tem lhe dado a sua recede, a sua graça, para que você respire sem ajuda de aparelhos. Veja que todos os seus órgãos funcionam normalmente. Veja o que acontece com aqueles que desagradam a Deus. Vejam diante das Escrituras o que aconteceu no passado e o que continua acontecendo com as pessoas que desagradam, com as pessoas que buscam afrontar a Deus. Vejam isso. Vejam o que aconteceu com aqueles que buscaram afrontar o Criador. Vejam aqueles que tentaram afrontar o Mashiach.
Vejam, mas não ignore as consequências. Vejam. Essa é a reflexão dessa noite. Veja com seus olhos. Veja com os olhos do coração quem era você e quem é você hoje. Não ficarão impunes aqueles que afrontam o Deus vivo. Não ficarão impunes. Ou vocês acham que ficarão impunes? O inimigo de nossas vidas, de nossa alma, ele colocou soprando na mente das pessoas que todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Essa estátua de 11 metros que foi colocado lá no Ceará, para alguns pode soar como uma religião, porque foi assim pago por uma feiticeira, pagou 100 mil. Mas as pessoas têm direito de expressar suas religiões, a sua fé, a sua religião. Porque todas, na final, toda religião leva a Deus. Será? Será que Satanás leva a Deus? Será que o diabo leva as pessoas a Deus? Ou ele leva a destruir? Essa é uma palavra profética. Essa é uma palavra de Deus. A palavra de Deus ela é profética. Satanás, ele não tem pena de ninguém. Ele não tem dó de ninguém. Ele não tem dó de ninguém. E as pessoas caem é porque as religiões todas levam ao Criador. Outro dizer também é que se morreu com 30 anos, 40 anos, 20 anos, é porque chegou o dia dela. Olha que coisa. Que falta de conhecimento das Escrituras. O quanto as pessoas estão distantes do seu Deus, do seu Pai Celestial. As pessoas morrendo por consequências de decisões que tomaram durante a sua jornada. Muitas delas afrontaram o Criador. Mas as pessoas, há quem diga que foi o dia que Deus quis. Chegou o dia dela. Chegou o dia dela. É porque chegou o dia. Quanta ignorância. Chegou o dia dela. Primeiro, Deus não fez o homem para morrer. O homem passou a morrer por consequências de caminho que decidiram seguir. Olha só. Quanto mais o ser humano erra contra Deus, quanto mais ele peca contra o seu Criador, mais diminui os seus anos de vida, mais diminui a sua estadia aqui na terra, dos viventes.
Aí as pessoas vêm a ser expulso da face da terra dos viventes. E as pessoas, sem o conhecimento das Escrituras, sem o conhecimento do seu Deus, fala. Foi Deus, chegou o dia dela. Deus quis assim. Deus quis assim. Todas, todas as criaturas, elas vão colher o que elas semearam. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Muitos estão morrendo. Estava conversando hoje com um rapazinho, a qual está me auxiliando. Falei com ele. Ele falou, Pablo, eu perdi o meu irmão novo. Foi então em um confronto em guerra de facções e foi invadir um local a qual pertencia a outro. E morreu novo. Morreu novo. Oxe, foi Deus. Chegou o dia dela. Será que chegou o dia dela? Mas lá em Provérbio diz o seguinte, que aquele que busca o bem cedo encontrará favor de Adonai. Mas aquele que busca o mal cedo, o mal lhe sobrevirá. O que é buscar o mal cedo? É você afrontar a Deus em sua vida. É você buscar viver uma vida independente de Deus. É você trilhar caminhos e falar assim, eu já sou crescido, eu já sou grande, não preciso de Deus. Eu só preciso de Deus quando eu quero algo. Eu só preciso de Deus com um Papai Noel. Eu só preciso de Deus como uma lâmpada de Aladim, que eu esfrego a lâmpada e sai o gênio e pergunta qual é o que você quer, qual é o seu desejo. As pessoas têm tratado Deus dessa forma. Inclusive, nessa paraxá de Re'ê, Deus fala que não é para tratar ele como as nações pagãs tratavam os seus deuses. E as pessoas têm tratado o Criador como se trata os seus deuses. Coitada delas. Coitada delas. Porque não sabe diferenciar o santo do profano. Não sabe diferenciar, não sabe discernir o Criador do paganismo, da criatura. E nessa reflexão eu quero trazer para vocês, veja, enquanto vocês podem ver. Veja enquanto vocês podem contemplar. Porque chegará um momento que não teremos mais oportunidade de ver, de contemplar, de decidir. Chegará esse momento. E muitas coisas Deus permite vir em nossas vidas para nos achegarmos a Ele.
nós nos achegarmos a Ele, porque não é o prazer de Deus castigar os seus filhos. Oh, quanto é difícil. Como é difícil castigar quem você ama. Como é difícil. Como é difícil para Deus castigar quem Ele ama. Vocês não sabem o que eu estou dizendo. Vocês podem saber a letra. Vocês podem saber a letra. Mas vocês não sabem como é castigar a quem amamos para salvar. Uma coisa é você ler a Bíblia. É você ter interpretação humana do homem, da carne, do intelecto. Uma coisa é o Rua falar em seu coração como é difícil. Aleluia. Glória. Vocês não sabem o valor que vocês têm para o Criador. Vocês não sabem. Vocês não sabem, não. Se vocês soubessem, vocês voltariam rápido para Deus. Vocês voltariam rápido para Ele. O Eterno, meus irmãos, não obriga ninguém a servir a Ele. Ele não obriga ninguém. Se você servir a Ele, Ele vai continuar sendo Deus. Se você não servir a Ele, Ele vai continuar sendo também quem Ele é. Deus, Ele deu ao ser humano: veja que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. No capítulo 11, o Eterno fala com Moshe, capítulo 11, do 26 e diante da porção 47. O Eterno fala: veja que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Olha o conselho que o Eterno dá. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala para mim e para vocês. A bênção, se é condicional, está condicionado a obedecer. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. E a maldição, se não obedecerdes. Tá ligado? É condicional. As bênçãos, elas virão em sua vida se obedecer. E a maldição, as pessoas pensam que bênção só é coisas materiais. As bênçãos não é coisas materiais só. As coisas materiais é consequências. É naturalmente vai vir. Naturalmente. E se Deus quiser. Não é o contrário. Automaticamente as bênçãos ela vem da obediência, de uma fidelidade, de uma entrega a Deus. As bênçãos direcionadas por Hashem. Então aqui, e as maldições também ela vem pela legalidade que as pessoas dão para elas entrarem em sua vida. Então, se você desobedece a Deus, se você dá brecha para o pecado entrar em sua casa, no templo do Espírito,
vai vir dor, vai vir sofrimento. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado e o que é iniquidade? Pecado e iniquidade é ausência de ordem, ausência de Torá, ausência de instrução. Porque as pessoas abraçam todas as religiões, só não abraçam o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas têm a facilidade de abraçar todas as religiões. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho, eu não estou falando de religião, instituição. Eu estou falando do que Yeshua ensinou. Eu estou falando de Torá, eu estou falando de profetas, eu estou falando de Brit Hadashah, Novo Testamento. Eu não estou falando de sistema religioso, de praga. Eu estou falando de evangelho, o poder de Deus, que é a palavra dele. Porque as pessoas têm alergia ao evangelho puro. Por quê? Porque o evangelho puro, ele requer renúncia, requer transformação, requer morrer a velha natureza e agradar o Eterno através da sua nova natureza. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem um evangelho pacífico. As pessoas querem um evangelho que tem sido anunciado aí, um evangelho frouxo, fraco, a qual é cosquinha nos ouvidos. É o que as pessoas gostam de ouvir. A qual apalpa o ego. Mas o evangelho de Yeshua, o evangelho eterno, a qual o anjo bradou em Apocalipse, fala: eis aí o evangelho eterno. Esse continua em vigor. Esse continua ativo. Por quê? Os dias dos apóstolos não acontecem em nossos dias hoje. Por quê? Será que a palavra mudou? A palavra ficou fraca? A palavra não é mais a mesma? Oxe, Deus é mentiroso? Porque ele fala que não muda. O próprio Mashiach fala que os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não passarão. Oxê, tem alguma coisa errada. Exato, tem algo errado. Veja que tem algo errado. Vejam que tem algo errado. O evangelho fraco que tem sido pregado aí não converte ninguém, não. Não muda ninguém, não, porque as pessoas têm anunciado um evangelho morto, sem alma. As pessoas têm anunciado um evangelho que leva as pessoas a ter um compromisso com a instituição. Mas o evangelho do meu rei Yeshua, esse requer renúncia. Esse requer você dizer não a você dizer não ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, ao seu irmão, a quem quer que seja. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino.
que o evangelho do reino tem poder. Aleluia. Vocês verão poder. Vocês verão poder. Deus usando servos dele. Não para exaltar servos, mas para honrar aquele que é digno de honra e de adoração. Então aqui, nessa paraxá, nessa reflexão de rei, veja as bênçãos, mas não ignore as consequências. Nós temos que fazer algo. Antes de nós agirmos, devemos perguntar para si próprio: essa minha atitude me leva a que consequências? A consequências da vida ou da morte? Leva a minha felicidade, a minha alegria ou a dor, o sofrimento? São perguntas que nós devemos fazer antes de tomarmos atitude, antes de proferirmos palavras. Porque cada um, aquilo que ele decide ou ela fazer, tem consequências. E cada um sabe das consequências que virá. A consciência sabe. A consciência sabe. E você acha que vai passar em branco essa estátua de Satanás que foi erguida no Ceará? Você acha que vai passar em branco? Eu não tenho uma dúvida que virá consequências. Assim como também teve consequências quando no carnaval, a festa da carne, a festa da afronta, a festa da quebra dos princípios, colocaram o diabo puxando Yeshua amarrado. E qual foi a consequência naquela época? As pessoas esqueceram, foi? As pessoas esquecem fácil. Quando você esquece fácil, você está a um ponto de voltar a fazer novamente o que praticava, ser ingrato com o Criador. A consequência foi a pandemia. Quantas pessoas morreram? Se tornaram número só? Para muitos que perderam seus entes queridos, vai muito mais além de números de estatísticas. Cada uma tinha nomes de endereço, tinha um Anechamar. Em cada uma tinha um DNA do Criador. Muitos podem colocar só como números. Essa é uma reflexão para mim e para você nessa noite. Antes de agir, fale consigo mesmo quais as consequências me virá, que me esperam. Muitas pessoas desejam colher frutos de paz, de prosperidade. Muitas pessoas desejam colher frutos de bonanças. Mas as pessoas não têm plantado a semente correta.
Se você planta a semente correta, você vai colher. Você vai colher a paz, você vai colher a prosperidade, a alegria, você vai colher a bonança, a shalom, a semente correta. Mas se você semeia a semente errada, como é que você vai colher? Bondade. Como é que você vai colher as coisas de Deus? Deus é justo. Ou você acha que ele é injusto? Se eu errar contra o Criador, não há favoritismo para Deus. Não há favoritismo para o Criador. Ele fala que não se levará em conta, lá em Ezequiel, o tempo da justiça que o justo praticou quando ele vier a pecar. Não trará em não virá em memória. Então, meus irmãos, assim também aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que voltam para o caminho e começam a semear sementes boas, ordenada por Hashem, o Eterno, também colherão coisas boas e o passado, a memória passada ficará para trás. Deus esquecerá todas as suas maldades porque teve arrependimento. Então eu convido vocês nessa noite, não deem brecha. Feche as portas, porque a bênção está chegando. Feche as portas, porque Satanás sabe que a bênção volta, a bênção virá. A bênção chegará na casa dos servos. Feche as brechas. Porque se você não fechar as brechas, Satanás ele vem com um pé de lã para tirar a sua bênção. Para tirar aquilo que o anjo já está trazendo para lhe entregar. Mas se você vacilar, se você tirar atenção, se você deixar ser iludido, se você deixar ser distraído, a bênção voltará. O Eterno falou com o nosso povo, vai lá e entre na terra que eu dei ao povo de Israel. Mas eles deixaram ser distraídos, eles deixaram ser envolvido pela incredulidade, permitiu se distrair em pleno deserto. Qual foi a consequência? 40 anos no deserto, passeando, vagando. A qual já deveriam já estar desfrutando. Mas não fechou as brechas, não fechou e deixou Satanás entrar. E se Satanás entrar na brecha que você deixar, você perde a bênção. A bênção vai ser adiada. Feche as brechas, meus irmãos. Feche as brechas que a bênção está chegando. Feche as brechas que o inimigo de nossas almas está furioso para tirar a nossa bênção. Deus, ele é um Deus galardoador daqueles que buscam ele com sinceridade. O mundo espiritual não se move com emoção. Se move com legalidade, com meritocracia. Se você tem credibilidade diante de Deus, vai acontecer. Vai acontecer.
O mundo espiritual não se move com chororô, com remorso, não se move com isso. Se move com legalidade, com prática, com obediência a Deus. Com obediência a Deus. Volto a dizer, não se permita ser distraído, porque a bênção está chegando. A bênção está chegando. Se você se distrair, a bênção voltará. Já era para ter chegado. Era para ter chegado. Mas se distraiu, a bênção voltou. Voltou. Vigie. O Eterno fala, orai e vigiai. Mas muito só está orando. Orando. E não está vigiando. Aí a bênção volta de novo. Irei fazer uma tefilá, uma oração, para nós, assim, concluirmos essa reflexão tão maravilhosa que o Eterno nos deu, através de Yeshua, o meu Rei. Grandioso e eterno Deus, nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de falar da Tua grandeza, por falar da Tua palavra e sentir a Tua presença. Obrigado, Pai eterno. Continue, meu Pai, colocando essa vontade de agradar em meu coração. Rogo ao Senhor que se aumente a cada dia. Eu peço especialmente que o Senhor me faça como os teus discípulos, os apóstolos, determinado, comprometido com o Senhor, não comprometido com o judaísmo, nem o cristianismo, com religiões, mas comprometido com a tua palavra, Davá. Davá é muito mais do que palavras, instrução, ensino. Davá é vida. Davá é poder. Aleluia. Davá é o teu filho amado. Aleluia. Davá é o teu filho amado, quando chega no ser humano, transforma ele. Oh, Pai eterno. Que Davá esteja habitando em nossos corações, no altar de nosso coração, no trono de nosso coração. Que todos os nossos impulsos, meu Pai, eu abro mão dos meus impulsos, do meu livre-arbítrio, para fazer a Tua vontade. Que seja feito, meu Pai, em mim a Tua vontade. Amém. O que lhe agrada, para continuar anunciando o Teu reino. Não religiões, mas a pessoa de Yeshua, o Evangelho vivo. Aleluia. O Evangelho do poder, a qual o anjo clama lá em alta voz em Apocalipse sobre o Evangelho eterno, que é o poder de Deus, a qual liberta homens, mulheres, crianças, a qual traz pessoas que estavam excluídas da sociedade, a qual traz para a sociedade novamente. Esse mesmo poder, a tua palavra, Davá, que restaura a alma, restaura vidas, restaura os casamentos, muda as pessoas. Nos ajuda, meu Pai, a levar nas praças de Itabuna, nas praças, seja aqui em Itabuna, seja em qualquer cidade, nós iremos levar Davá, a tua palavra como ela é.
sem sofisma humano, mas apresentar a quem deve ser apresentado. Yeshua, meu rei, meu Mele. Oh, Pai, rogo ao Senhor o Espírito sem medida da tua parte, cheio da tua presença, falando com determinação, com ousadia, que as pessoas que vierem ouvir a tua mensagem venham ser impactadas, venham sentir o Senhor falar com elas, venham sentir abraçadas pelo Senhor, pelo Deus de Israel, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó. Eterno Deus, nos deu a noite tua presença. Que os teus malá, os teus santos anjos, estejam acampados em nosso lado. Nos dê sonhos maravilhosos, proféticos. Que as tuas brahá, as bênçãos, venham fluir em todas as áreas de nossas vidas, através de Davá, da tua palavra, Yeshua, Hamashia. E assim, meu Pai, abençoe cada um dos teus servos. É o que eu te suplico. Em nome de Yeshua, meu rei. Amém, amém e amém. A todos vocês, meus irmãos e amigos, que acompanharam nessa noite, a aliança não mudou. As pessoas mudaram, mas o Deus continua o mesmo, o Deus de Israel. Que o Eterno dê uma noite maravilhosa a cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Minha esposa colocou aí, misericórdia, Senhor, em nome de Yeshua. Amém, amém, vê amém. Que o Eterno abençoe, shalom, shalom. E quinta-feira temos orações a partir de 00 hora, meia-noite. Shalom, um abraço para todos.